Jorge Abunjana, do programa Provocações, quando estava encarnado, sempre tinha convidados ilustres, diferentes, e como o nome do programa diz, Provocações, fazia perguntas, botava às vezes o convidado ou a convidada em situações extremamente delicadas, inquirindo sobre a vida, sobre a percepção da existência dessa ou daquela pessoa. Entretanto, ao final do programa, Jorge Abunjana fazia, geralmente, 3 perguntas. A primeira, o que é a vida? Essa primeira pergunta, o convidado ou a convidada ficava um tanto quanto estarrecido, em dúvida, alguns deprimidos, outros esperançosos. Em seguida, Jorge Abunjana olhava novamente e perguntava: o que é a vida? Em geral, as pessoas reformulavam as respostas da primeira pergunta. Raros continuavam batendo na mesma resposta. Outros apenas soavam com não sei. E pela última vez, olhando fixamente a pessoa, com a mão apoiada sobre o rosto, ele perguntava: Fulano, Fulana, o que é a vida? A terceira pergunta era como um terceiro badalo. Como a terceira vez em que há o canto do galo para Pedro. Era sempre uma percepção da ignorância. Da nossa ausência de material para definir algo tão extenso, tão bonito e tão vasto. Quando somos crianças, quando éramos crianças, ou quando ainda somos e se temos o prazer de perceber essa criança dentro da gente, espero que a gente se esforce para isso. É curioso quando brincávamos de observar as gotas de chuva caindo pela janela, seja do carro, seja janela de casa, e víamos que se nós colocássemos o dedo, se tivesse algum obstáculo, o percurso que aquela gota faria seria diferente do percurso das outras. Lembrávamos que quando estávamos brincando de bola na rua, se você não parasse aquela bola de rolar, ela poderia ser atropelada por um carro. Você perderia a bola, que seria furada, estourada. Foram talvez as primeiras impressões que nós começamos a ter em perceber que cada atitude ou ausência dela representava uma mudança no percurso. Se eu decido parar a bola para. Se eu não decido, ela não para. Ela será atropelada. Ou não. Decidir ou não decidir são decisões, são escolhas, e cada escolha exige da gente uma renúncia. Diante do quadro que se desdobra, que a própria existência, a cada novo dia, tomamos nós escolhas. Tomamos atributos do ser e somos convidados à vida, pela vida e à vida a escolher. Escolhemos se levantamos ou não da cama, se trabalhamos ou não. Algumas escolhas acabam sendo obrigatórias. E essas escolhas são cerceadas, são permeadas à medida que a responsabilidade diante dos fatos cresce. Essa responsabilidade cresce à medida que a maturidade se desenvolve, à medida que os erros que cometemos vão crescendo também,
Aliás, a sabedoria vem de boas escolhas e boas escolhas vêm de escolhas ruins. A sabedoria para alcançar uma vida plena, se assim a gente pode definir, vem antes de tudo da percepção de que há erros e de que os cometeremos sempre. Porque cada nova oportunidade na jornada é um terreno que desconhecemos. Porque são escolhas novas que faremos. E a gente nunca consegue, com precisão, medir o tamanho, a percepção que essas escolhas trazem pra gente. Que as consequências dessas escolhas trarão. Não é só agora escolher se a bola para ou não, ou se você para uma gota de chuva ou não que escorre pela janela. De repente, as escolhas se tornam mais complicadas. Desde que tipo de dever de casa você escolhe fazer primeiro, desde que tipo de matéria você tem que escolher estudar, desde que tipo de conteúdo você tem que pegar, que tipo de curso você vai cursar, que tipo de empresa você vai trabalhar, que tipo de pessoa você gostaria de ter ao seu lado. Só que todas essas escolhas também podem não te escolher. Todas as situações podem dizer não para você, assim como você pode dizer não para elas. E cada escolha, de novo, traz a gente uma renúncia. Escolher ver esse vídeo, escolher não ver outro. Escolher assistir um filme, escolher não assistir outro, não estar fazendo outra coisa. Algumas escolhas exigem da gente renúncias pequenas, que a gente nem sente, enquanto outras exigem renúncias maiores. E são essas escolhas os fenômenos mais canônicos da nossa existência, que exigem da gente a maior parte que a vida pede, que nos diria Guimarães Rosa. A vida pede da gente coragem. O aperto da vida é assim, ela aperta, ela solta, ela empurra, ela puxa, ela enlaça, ela desenlaça. O que ela quer da gente é a coragem. Coragem para escolher e para suportar de fato as consequências que essas escolhas trazem. Coragem para entender que a cada nova oportunidade, a cada novo emprego, empresa, cidade que a gente vai morar, que a gente vai escolher, que a gente é levado muitas vezes, traz pra gente percepções sobre nós. Porque a gente pode dizer que a gente nunca é violento, que a gente nunca foi raivoso, não é ciumento, não é invejoso. Até o momento em que situações em que a vida vai abraçando mostram pra gente aspectos nossos que nós desconhecíamos. E vale uma pergunta curiosa. Será que nosso medo de escolher, de ter experiências novas, não reside talvez no fato, no receio, no medo de descobrir aspectos nossos que nós gostaríamos de guardar? Mas uma hora a gente tem que se enfrentar. Uma hora a gente tem que olhar pra gente e perceber, cara, eu sou assim. Porque é no momento em que eu reconheço que eu posso mudar. É no momento que eu percebo que existem rachaduras pela casa que eu posso consertar. Se eu não percebo que tem rachaduras, eu não consigo consertar. Eu não consigo. Fica impossível fazê-lo. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso, em relação às escolhas, em relação aos equívocos que a gente comete, que é natural e todos cometeremos sempre, em níveis menores, claro. Mas o ponto é, eu lembro de um livro que é fascinante, é maravilhoso, tem um filme, né? O nome do livro se chama O Nome da Rosa, Humberto Eco. O Nome da Rosa é um livro que conta sobre um monge, por sinal se chama Guilherme, em que ele vai investigar uma morte num mosteiro, século XV, se eu não me engano, XV, XVI. E quando ele vai investigar essa morte, vão ocorrendo outras mortes, né? Uma sucessão de acontecimentos. Mas dentro desse mosteiro, ele encontra um monge que estava sendo perseguido pela Alta Inquisição.
pela Santa Inquisição, né? Pela alta corte da Santa Inquisição. E esse monge Guilherme, que vai lá, ele tinha sido inquisidor antes, né? Ele tinha saído, tinha parado de ser inquisidor, voltou só à vida monástica, né? Como pesquisador e tudo mais, como orientador, como professor, ele leva o seu discípulo, né? Quem conta a história o tempo todo é o seu discípulo. Mas o ponto que eu quero é o seguinte, ele encontra esse monge, que é o Hubertino. O Hubertino, ele está escondido nesse monastério, nesse templo, em que o Guilherme vai analisar as mortes. E o Hubertino, eles dois começam a conversar e tudo mais às escondidas, né? Porque o Hubertino estava ali escondido, nem os monges que moravam no monastério sabiam certo, né? Só o chefe lá no monastério que sabia. Enfim, quando o Guilherme vai conversar com o Hubertino, entre a conversa deles, pergunta por que ele saiu, por que ele parou de ser inquisidor. E o Guilherme dá uma longa explanação, mas eu lembro dele terminando comentando o seguinte, né? Ele resume dizendo o seguinte: faltou-me coragem para perceber, ou melhor, para inquirir, para condenar as pessoas, porque percebi que os crimes dos que eu condenava, os crimes dos maus, os defeitos dos maus, eram os mesmos defeitos dos santos. E aí é aquela frase, né? Todo santo teve um passado, todo pecador, né? Eu não gosto da palavra pecado. Pecado em hebraico é raro alvo, né? Mas todo equivocado tem um futuro, é claro. A gente não erra e fica para sempre assim. Pelo contrário. Porque o errar é escolher. São as escolhas da nossa existência que relembram a gente onde a gente chega e onde a gente está. A vida vai trazer situações completamente diferentes e diversas para a gente. Então, que a gente saiba, diante dos quadros, diante das situações, a gente não vai ter controle sobre muitas coisas. Isso é verdade. A gente não vai ter controle sobre as pessoas que vão ficar na nossa vida. Não vai ter controle sobre o clima, sobre o tempo. Não tem. Você não escolhe a hora que chove ou não chove. Você não escolhe quem fica ou não na sua vida. A pessoa que vai escolher. Você pode escolher se você quer ficar ou não na vida dos outros. Você pode escolher se você quer que aquelas pessoas fiquem ou não na sua vida. Mas sabe o que é interessante? Diante das pessoas que escolheram ficar na nossa existência, que quiseram ser nossos amigos, nossos companheiros ou companheiras, nossa família, que a gente escolha amá-los, que a gente saiba escolhê-los todos os dias. A nossa maneira, na nossa realização, de relembrar sempre de que os amamos, de que são importantes. A gente pode não escolher necessariamente, conseguir escolher a empresa ou curso dos nossos sonhos, mas a gente pode escolher, dentro das nossas possibilidades, tentar ser o mais agradável possível o ambiente em que trabalhamos. Porque é isso que a gente vai fazer, talvez, uma boa parte da nossa vida, se não o resto dessa encarnação. Então a gente pode escolher tornar aquele ambiente mais agradável. A gente pode não escolher. Cheguei numa cidade, posso não escolher necessariamente, a primeiro momento, o centro que eu vou ficar, a igreja, a casa, o bairro. Mas eu posso escolher, dentro daquilo que a vida me deu, dentro daquilo que eu tenho no momento, tornar o espaço agradável. Pode não ser a minha casa dos sonhos, mas dentro das minhas possibilidades, pode ser um lar confortável. Posso não ter tudo aquilo que desejo, mas posso começar desejando tudo aquilo que tenho, reconhecendo aquilo que vale a pena. Eu gosto de reafirmar de que eu tento viver pelas coisas que ficam. Não fica no sentido material que eu digo, porque as coisas materiais, tudo que é sólido desmancha no ar, mas pelas memórias, pelas lembranças, por aquilo que vale a pena, pelas pessoas que encontramos pelo caminho que reforçam a gente. Pode ser que a gente não escolha, inclusive, se aquela pessoa que a gente tem uma amizade tão grande, tão longa, tão duradoura, aquela pessoa nos magoe. A gente pode não ter noção nenhuma que isso vai acontecer. Mas esse é o preço a se pagar por viver.
por conviver. As pessoas trazem suas experiências. A questão é que você escolhe, o que você faz com tudo isso que tem. E que a gente relembre sempre. De novo, se eu escolho lá quando criança que a bola vai continuar ou não, aquela escolha tem consequências para a bola. Como cada escolha nossa tem consequências para a gente. A gente tem uma mania terrível de escolher pensando nos outros. Eu escolho a roupa porque eu quero pensar no que a pessoa vai falar da minha roupa. Não. Às vezes você escolhe uma roupa que você não gostou, que é desconfortável, só para você receber um elogio. Você escolhe um carro não para fulano, para você. Você escolhe para fulano, para ciclano elogiar. Você escolhe uma carreira para agradar seus pais. Você escolhe uma casa para agradar sua família. Você escolhe um livro para presentear a si próprio, sem nem saber se você gosta daquilo ou não, desconhecendo os seus próprios gostos. O pior de tudo, a gente esquece de se escolher também. Já repararam nisso? A gente depende dos outros para fazer coisas pra gente. Por exemplo, você está com vontade de sair, de ir ao shopping. Ah, não, vou chamar minha amiga, não vou chamar um amigo, minha namorada, meu namorado, meu parceiro. Aí o parceiro não quer, a namorada não quer, a amiga não quer, porque é a liberdade deles, a escolha deles. Aí você deixa de fazer aquilo que você gosta. Você escolheu a escolha do outro. Você não escolheu a sua. Ah, mas é ruim ir sozinho? Qual o problema? Por que é ruim? Escolha a si próprio, a sua companhia também. A gente deixa de fazer isso. A gente às vezes dá o melhor prato, a melhor caneca para visita. E fica sempre com. Não que eu adoro copo de requeijão, copo americano, para tomar café então, mas assim, a gente às vezes deixa de escolher, deixa de se escolher. Deixa de escolher um filme, deixa de ver, deixa de se divertir. Ah, eu queria a praia, mas tem companhia. Vai sozinho, vai sozinha. Qual o problema? Sabe por quê? Eu gosto de dizer que existem dois fantasmas. O fantasma do eu fiz e me arrependo, e do fantasma do e se? E se eu tivesse feito? Esse do e se é o pior. Porque é mais fácil a gente se arrepender das coisas que a gente não fez e gostaria de ter feito, porque vive no mundo dos sonhos, do que daquilo que a gente fez e percebeu que não gostou. Você fazer e perceber que não gostou é a vida. Mostra pra gente que a gente vivia numa ilusão, num imaginário de que aquilo ali seria bom. Foram expectativas que a gente criou. A gente cria expectativas sobre as outras pessoas. A gente acha que a gente vai falar uma coisa, a pessoa vai gostar. Ela pode não gostar. A gente fala, poxa, você me decepcionou. Não é culpa da pessoa. A responsabilidade é nossa. A pessoa não tem que corresponder às nossas expectativas. Se você escolhe que a pessoa corresponda às suas expectativas, você vai sempre se frustrar. As pessoas podem não corresponder às nossas expectativas. Assim como nós também não temos o dever de corresponder às expectativas dos outros. Que fala sobre os outros, não sobre a gente. Então, diante desse quadro, diante das situações, a gente vai revendo, nos reaproximando das escolhas da própria existência, e a gente vai percebendo que a vida é feita de escolhas. Nem todas são fáceis. Nem todas são agradáveis. Faremos escolhas que jamais gostaríamos de fazer. E pode ser que a gente nunca entenda o porquê de algumas, porque tem coisas que só o futuro explica. Mas o que é mais consciente de tudo isso é a gente entender o papel que é desempenhado. E diante disso eu gosto de lembrar Albert Camus, que foi um filósofo, né, jornalista, século XX, em que ele falava que viver é um absurdo. Absurdo porque vocês pensam, né? Olha tudo que está acontecendo enquanto a gente está ouvindo um vídeo, quando a gente está conversando, nosso corpo está processando inúmeras informações, está ventando, está acontecendo inúmeros fenômenos físicos, biológicos, meteorológicos na existência. E a gente está aqui, um olhando para o outro, cheio de experiências, cheio de universos. Somos um universo dentro de vários universos e vários universos dentro de um. Isso é absurdo. E aí,
Camus fala sobre essa questão das escolhas. Ele escreveu um livro maravilhoso, pequenininho, chamado O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo, falando de maneira bem breve, o mito de Sísifo ele é baseado no mito, de fato, né? Sísifo foi um titã da mitologia grega, em que ele conseguiu engabelar a morte. O Zeus fica bravo e fala assim: bom, então tá bom, você quer viver pela imortalidade? Então você vai ser castigado o seguinte: você vai viver para sempre, mas vai fazer sempre a mesma coisa. Você é condenado a rolar uma pedra grande até o topo de um cume. Quando você chegar naquele topo, a pedra vai cair, vai rolar tudo de volta, você tem que descer a montanha, pegar essa pedra e rolar de novo para cima. Então você vai fazer isso pela eternidade. De certa forma, isso pra gente é uma de rotina. A gente acorda, né? Música de Chico Buarque, cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, todo dia a gente faz basicamente as coisas iguais. Né? A gente escolheu isso. A questão é que não precisa ser igual em todo. Né? Claro, as atividades, os horários, né? Trabalho, cursos, aulas, enfim, atividades em si, sim. Mas a questão é, os dias são diferentes. São diferentes porque cada dia a gente acorda com humor, acorda com uma percepção, mais amadurecidos, mais em contato com quem somos realmente. E aí está o desafio dessa rotina. Está o desafio de... Porque, à primeira vista, pode não parecer ter sentido. Pode até não ter sentido você ter que fazer as coisas... Né? Todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente caminha tanto tempo, a gente pega o mesmo trajeto. E aí, Camus dá essa ideia de que para superar o Olimpo, né, para superar esse monte, é preciso imaginar Sísifo feliz. Não feliz no sentido de que sorrindo à toa, mas no sentido de amar o destino, aquilo que acontece. Porque é o que a gente tem. O destino é o que acontece agora. Olha para as pessoas à sua volta, olha para aquilo que está palpável à sua mão. É isso que você tem. Pode não ser o que outros tenham, e jamais será. Pode não ser aquilo que você gostaria, mas é seu. As pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já se embrenhou a ter. E claro, as suas metas, seus sonhos, tudo isso é seu. Suas virtudes, seus vícios, tudo isso é nosso. Por isso que é viver pelas coisas que ficam. Aquilo que fica na gente, quando a gente acorda, quando a gente está num dia ruim e lembra de todo o mal que a gente já superou, isso fica. As superações, as coragens, inclusive as faltas dela. Então, de fato, se a gente estivesse diante de Abunjana novamente e ele perguntasse as 3 vezes o que é a vida, claro que ela é muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais bonita. Acho que a gente poderia dizer para ele na primeira vez: o que é a vida? Acho que poderíamos dizer: a vida é aquilo que fazemos dela. E no intervalo entre uma pergunta e outra, a gente começaria a reaver todas as coisas que nos aconteceram. E a segunda pergunta vem: o que é a vida? E a gente poderia repetir com muito mais certeza: a vida, diante do que foi dito, diante das experiências que temos, diante das reflexões que propomos, é aquilo que fazemos dela. E na terceira vez, em que ele chamasse o nosso nome, em que ele olhasse no fundo dos nossos olhos, nós pudéssemos olhar também no fundo dos olhos dele, reconhecendo a humanidade, reconhecendo os erros, reconhecendo as escolhas que ele também fez, já que ele escolheu fazer a pergunta 3 vezes. E que ele teve essa liberdade, assim como nós estamos tendo de respondê-la. Abunjana, amigos, aqueles que nos ouvem, a vida é aquilo que fazemos dela. É aquilo que fazemos dela. Então que possamos, dentro do possível, termos boas escolhas e que essas escolhas, lembremos, muitas das vezes vêm com escolhas ruins. Que aceitemos que é possível errar, que não nos condenemos, que não escolhemos nos condenar quando errarmos. É preciso reconhecer o erro e prosseguir.
Então, sim, a vida é aquilo que fazemos dela. Que possamos fazer o melhor que nos é possível. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe e nos ilumine.